O Haroldo vai dar uma atrasadinha, porque Tá ele aí, está gente. no meio Por aí. de uma coletiva de imprensa. Isso. Então, com vocês agora, Jorge Elahá e Otacílio. Mas a gente começa respondendo pergunta, não é? Eu acho que seria bom a gente respondendo. Enquanto vocês não fazem pergunta, eu vou dar uma informação nova, que é mais ou menos nova, mas que é muito interessante para a mudança de conceito da nossa cabeça. Há mais ou menos uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, os físicos teóricos imaginaram que deveria existir ondas gravitacionais. A gente está falando de vibração, né? Vamos falar de uma coisa que parece muito estranha para a nossa cabeça. E essa teoria ficou na teoria. E aí os físicos experimentais montaram 2 laboratórios para fazer uma tentativa de medir se realmente existem ondas gravitacionais. Então, montaram um sistema com luz laser, num sistema que a gente chama de espectroscopia de interferência, são interferômetros. Você faz 2 braços em cruz, coloca uma fonte de laser, um espelho, um semi-espelho, que 50% da luz atravessa, 50% reflete. Tem um outro braço aqui, que tem um espelho que joga a luz de volta. E a luz passa nesse espelho que está no centro, 50% atravessa, 50% reflete, volta na direção da fonte. E o que atravessa vem aqui num outro espelho, volta e vai para os 2 lados também, espalha, né? E aí a gente faz a interferência, ajusta as distâncias até que as ondas fazem interferência destrutiva. Quer dizer, o sinal desaparece porque as ondas somam com fase invertida e a luz fica apagada. Então, se um braço mudar de tamanho, muda as condições de interferência e você mede as franjas de interferência que forma e sabe contar quanto que modificou o espaço. Puseram isso em lugares fixos, fizeram todos os controles, monitoraram todos os recursos de análise para não ter erro e conseguiram medir ondas gravitacionais. E aí, com 2 interferômetros, você pode localizar de onde veio a fonte que gerou uma oscilação no espaço-tempo. Como se o espaço fosse um tecido que pudesse movimentar-se. Como se fosse, porque a gente, pela teoria da relatividade geral, a gente substitui a força gravitacional, põe a equação, né, de espaço, não importa muito a teoria, mas você constrói um novo modelo para o espaço, que é o espaço-tempo, onde tem corpos com muita massa, o espaço deforma. Quanto mais massivo for, mais é a deformação. Então, um buraco negro, por exemplo, faz uma deformação muito profunda. Então, ao invés de você ter uma ideia de que a força gravitacional está mantendo um corpo girando em torno daquele corpo que deforma o espaço, como o espaço fica cônico, ele simplesmente movimenta no espaço cônico. E se a luz vem, como a luz propaga no espaço, encontra o corpo desse, desvia. Porque o espaço não é plano mais, é curvo. Tá certo? Então faz o que a gente chama de lente gravitacional.
através das lentes gravitacionais, que a gente descobriu a matéria escura, que é uma matéria que não emite radiação eletromagnética, mas ela tem um efeito gravitacional. Então, ondas gravitacionais virou, modernamente, uma nova fonte de informação do universo. E a gente está detetando e descobrindo coisas maravilhosas, novas. Isso é, o espaço também é uma coisa física, real. Não é uma imaginação. Então, a gente está descobrindo, né? O Jorge Lahar falou isso muito bem aqui, uma quantidade imensa de informações que não nos chegam através dos nossos sentidos físicos, mas que a gente vai aprendendo porque a gente vai, primeiro, com a tecnologia, com o avanço da ciência, vai desenvolvendo métodos novos de percepção. A gente não enxerga ultravioleta, mas a gente tem detetores de ultravioleta. A gente não enxerga raio-x, mas tem detetores de raio-x. A gente não enxerga radiação gama, que é a radiação eletromagnética de frequência mais alta que tem, mas a gente tem detetores para isso. Então, é como se a gente estivesse desenvolvendo olhos especiais tecnológicos que enxergam o universo com muito mais recurso que a gente tem. Esse observatório novo que tem o James Webb, ele tem câmaras que enxergam no infravermelho. E a gente está medindo a temperatura ou as coisas quentes do universo que emite radiação de infravermelho. A gente está descobrindo coisas maravilhosas. Acompanhem as fotografias, não é? As imagens que o James Webb está colocando aí na internet para todo mundo, porque a gente vai descobrindo um novo universo que a gente nem fazia ideia. Na época de Kardec, não existia noção de galáxia, tudo era nebulosa. Aquelas coisas branquiçadas que a gente via eram uma nebulosa. Depois a gente descobriu que muitas nebulosas eram galáxias. O que são galáxias? Um aglomerado de bilhões de estrelas girando em torno de um núcleo comum, e hoje a gente está descobrindo que esses núcleos são buracos negros extremamente massivos que mantêm a estrutura das galáxias como ilhas de civilizações, ilhas de planetas, de estrelas, de tudo que a gente pode observar. E isso faz a gente ter uma visão de grandeza de Deus. A gente tem, há pouco tempo atrás, a estimativa de galáxias era de 200 milhões de galáxias. A gente hoje sabe que deve ter mais de 3 trilhões de galáxias. A média de tamanho de galáxias é da ordem de 60 a 200 bilhões de estrelas. Tem galáxia maior, tem galáxia menor, tem galáxia, tem trilhões de estrelas. E a gente descobriu, através dessas investigações de planetas agora, porque tem vários detetores de planetas, que a gente já tem mais de 5 mil planetas. Não, peraí. Tem quantas galáxias? Trilhões. De galáxias. Galáxias. E cada galáxia tem o quê de estrelas? 200, 300 bilhões de estrelas. Dá para fazer a conta? Cabe na cabeça? E é Deus que faz tudo isso. Isso é o que a gente sabe, né? Então a gente tem que parar de amesquinhar a ideia de Deus, pedindo a Deus para resolver o nosso problema do chefe, do meu filho que me dá trabalho, porque esse problema é nosso. Se esbarra conosco, somos nós que temos que resolver. Então a gente pode, no máximo, pedir a Deus força para fazer isso. Então, ondas gravitacionais também existem. Que maravilha. Gente, como vocês abriram um momento para pergunta,
Já estamos recebendo algumas das perguntas. Talvez não dê tempo de ler todas, tá? Então a gente vai começar o mais breve possível. E a primeira é a seguinte: para mudar a frequência precisa de vontade, mas sinto que a vontade não é o suficiente, pois sempre o mau pensamento volta. O que devo fazer? Aí vocês estão livres para começar. Não, a vontade sim. A vontade é sempre a força determinante. O que está faltando aí é paciência. Por quê? Você não desativa um hábito milenar com a sua boa vontade de 2 anos de espiritismo. É simples assim. Então, mudança de hábito é igual lagarta no casulo. Enquanto você está mudando o hábito, você é uma aberração. Isso é uma coisa horrorosa. Porque você fala coisas boas e faz coisas feias. Miserável homem que sou. Não é? O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, é Paulo. Tem que ter paciência. A lógica aqui tem um livro maravilhoso. Eu gosto muito desse livro, do Malcolm Gladwell. Chama Fora de Série. E o Malcolm Gladwell, eles fizeram um estudo nos Estados Unidos com pessoas que se destacaram nas mais variadas áreas. Fizeram uma estatística bem simples. Estatística com média. Uma pessoa que se destaca numa determinada área, ela só se destaca, além de vários outros fatores, mas tem um que é um denominador comum: 10.000 horas. 10.000 horas. Então, você está querendo ser paciente? Quantas horas que você tem de gente chata do seu lado? A hora que você tiver 10.000 horas, você é uma pessoa paciente. Você quer ser uma pessoa pacífica? Quantas horas de gente violenta você tem ao seu lado? A hora que você tiver 10.000 horas, você é um pacificador. Então, não há mágica. Nós precisamos eliminar o raciocínio mágico. A vontade não é a varinha do Harry Potter. A vontade é uma força que atua com o tempo. Então, da mesma maneira, por exemplo, agora eu estou com um probleminha, que é a circunferência da minha barriga. E eu estou com muita vontade de diminuir essa circunferência. Pelo menos uns 2, 3 centímetros. Mas a minha vontade, ela vai se expressar no curso de 1, 2 anos. Com mudança de hábito alimentar, introduzindo uma atividade aeróbica, fazendo exercício. Então, a vontade, ela se expressa de forma lenta. É por isso, gente, dá muito trabalho para você ficar perturbado. Ninguém fica perturbado, ninguém dorme e acorda perturbado. Você já é perturbado há 1000 anos. Porque dá trabalho. Dá trabalho. Tanto para construir, quanto para complicar. Então, a gente pega uma pessoa que tem um padrão, por exemplo, de funcionamento psicológico, funcionamento psíquico, um padrão adoecido, isso é obra de 10, 15 encarnações. A gente pega, por exemplo, pessoas com ideação suicida, e qual que é o grande preocupação da espiritualidade? Porque o indivíduo já cometeu suicídio 6, 7 vezes. E ele geralmente comete suicídio na mesma idade da encarnação. Então, por exemplo, ele comete 35 anos, ele comete suicídio. Aí, na hora que chega na nova encarnação, a espiritualidade fica preocupada, fica aflita, com medo dele repetir o padrão. Então, vamos entender isso. Vontade não é varinha mágica do Harry Potter. Vontade é um fogo baixo. É um fogo ameno. A vontade cozinha, ela não frita. Vontade não frita. Isso aqui não é batata frita. Fritou.
Fast food. Vontade é fogo baixo. Ela cozinha até pedra, mas tem que ter paciência. Não é isso? Né? O Einstein dizia que todo êxito dele custou 1% de inspiração e 99% de transpiração, trabalho. Não foi à toa que Jesus disse: quem perseverar até o fim será salvo. Então, não basta querer, é preciso querer sempre, persistente. E é isso que nos falta. A gente não tem perseverança. Qual é o número dos Estados Unidos para chamar a emergência? 911. Hã? 911. 911. 911. Vamos pegar o Livro dos Espíritos. Para ninguém esquecer o número. Nas horas de emergência, a gente lê a 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las. Então, a paixão é mais forte do que a vontade? Será que não tem uma que a vontade não dá conta? Respondem os espíritos. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Tem que fazer esforço, né, para diminuir lá e tal, aeróbica. Querem, porém muito satisfeitas ficam que não seja como, entre aspas, querem. Então, assim, eu queria muito deixar de fumar, mas na verdade eu não quero é as consequências. Se alguém disser que eu não vou ter as consequências, eu não vou largar. Então o problema não está em querer deixar a imperfeição, mas sim as consequências da imperfeição. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que a procura reprimir. Vencê-las é, para ele, uma vitória do espírito sobre a matéria. Okay? Gente, e vocês falando aí um pouco sobre, né, lidar com as vontades, né, com as paixões e evoluir, tem uma outra pergunta que é um pouco voltada a isso, né? Ela diz, à medida que o espírito evolui aqui na Terra, o seu espectro de leitura de ondas também é aumentado? Não, o espectro não alarga, porque alargar significa ter um range maior de frequências. A tendência é que, à medida que eu evoluo, eu aumento a minha vibração, eu melhoro a minha condição espiritual. E aqui é importante observar um comentário da obra Nos Domínios da Mediunidade, em que aparece um médium lá chamado Eugênia, que os espíritos mais evoluídos se manifestam por ela. Claro, ela tem melhor sintonia. A oscilação é no núcleo do átomo, produz a radiação gama. E aí ele faz uma comparação, à medida que o espírito vai progredindo, vai conquistando domínio sobre si mesmo, ele vai sendo capaz de excitar cada vez mais em si mesmo processos energéticos cada vez mais, de mais longo alcance, de frequências muito mais altas, de sublimidade muito mais aguda. Então, isso é um processo de conquista, lenta, super lenta. Nós gastamos da ordem, talvez de 2 milhões de anos, 3 milhões de anos, na fase primitiva, aprendendo a pensar devagar, não é? Aprendendo a fazer o pensamento deixar de ser
descontínuo, pulsado, para ser um pensamento contínuo. Demoramos muito tempo para aprender, na fase pré-histórica, a viver em grupos tribais. Gastamos um bom tempo para produzir em nós a responsabilidade de seres espirituais na civilização. E estamos agora no momento do despertamento para a realidade espiritual. Então, nós temos um longo caminho pela frente, nós não andamos nem a metade. Aliás, quando a gente pensa em metade, fica uma medida esdrúxula. Não é? Por que é metade de uma coisa infinita? Não é? Nós tivemos o começo, porque fomos criados. Pensa numa semi-reta, a reta que começa aqui e vai até o infinito. Onde é o meio dela? Então, a gente está indo na direção da plenitude espiritual. Então, a gente tem que olhar para a gente com honestidade, saber das nossas dificuldades, saber das nossas limitações momentâneas, mas, ao mesmo tempo, saber que nós somos espíritos a caminho da plenitude espiritual. E acreditar que a gente é criatura divina, Deus não errou em criar a gente. E fazer um esforço de ir melhorando as nossas vibrações no sentido dos valores morais, porque eles é que nos elevam à plenitude espiritual. E ampliar poder de percepção eleva a responsabilidade. É o lema do Homem-Aranha, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. A gente só pensa, eu quero ampliar a minha percepção. Teve um companheiro que estava na casa do Chico, e aí o Chico falou assim, ô meu irmão, por favor, tira o sapato para mim. E ele pensou assim, nossa, se o Chico tiver chulé, você daria conta hoje? Se ampliasse a sua percepção, você ler o pensamento, esposa, seu marido. Aí você chega e fala assim, bem, a barriga está grande? Tá não, meu amor. Você daria conta disso? É? Quando eu era pequeno, vivia na casa de uma tia, a minha priminha, eu fui criado por essa tia durante um tempo, tia Márcia, e a Letícia, minha priminha, ficava num negócio chamado chiqueirinho. Eu nunca entendi o nome, porque ela era tão limpinha, mas era o chiqueirinho. O chiqueirinho, né? A criança ficava ali dentro. Gente, nós estamos num chiqueirinho. Quando um espírito puro olha para a gente, a compaixão é a mesma que eu sinto pela Tiffany, a cachorrinha lá de casa. É a mesma. As preocupações que a Tiffany tem, o que estimula ela. Por exemplo, ela está toda carinhosa aqui. Se falar assim, passear, já era. Ela está toda assim, amores. Aí vem alguém com um biscoitinho gostoso, acabou. É a gente. Então, a percepção ela se amplia à medida que o espírito constrói experiência. Constrói experiência. Aí sua percepção se amplia. Por exemplo, o Cristo sondava a alma de Judas Iscariotes e devassava na alma do Judas milênios incontáveis de passado espiritual. E com base nesse diagnóstico de milênios, ele fazia um prognóstico do comportamento de Judas. E a probabilidade era 99,9999999% de Judas repetir padrões milenários de conduta.
E mesmo assim ele escolheu Judas. E para que o Judas não pensasse que a escolha dele era fruto de falta de conhecimento, ele avisou várias vezes Judas. Nós damos conta disso? Não. Não. Então é o seguinte: vamos nos alegrar, vamos exultar com o que já somos. Graças a Deus, diz Paulo, sou o que sou. E agradeça a Deus a sua ignorância. Celebre a sua ignorância. Porque se você acessar determinados conhecimentos, você vai se perturbar. A senhora Laura estava no mundo espiritual, nosso lar. E o Gilberto é o marido dela. O Gilberto veio antes, ele desencarnou antes, trabalhou muito com os bônus horas, comprou a casa, a senhora Laura chegou, e estão lá trabalhando, casal maravilhoso. Aí veio os filhos foram desencarnando, aquela festa, né? Que quando desencarna é tristeza aqui, festa lá. E aí chegou todo mundo, chegou o Lízia. O Gilberto e a senhora Laura começaram a ter uns sonhos lembrando a encarnação passada. Não a última, evidentemente, anterior. Eles foram, então, para o Ministério do Esclarecimento. Veja isso. Chegaram no Ministério do Esclarecimento e falaram: não, vocês estão lembrando aí de existência passada. Ou nós vamos fazer o seguinte, nós vamos delimitar aqui, tirando essa última, que você lembra, nós vamos pegar duas para trás. Duas. E vocês vão ter acesso. Só que vamos fazer o acesso em duas fases. A primeira fase, nós imprimimos aqui o enredo das duas encarnações. Para vocês lerem como se fosse um romance. E aí eles leram. Então nós fomos, vivemos em tal lugar. Depois que veio a experiência para valer. A experiência para valer, você entra num aparelho, lá no mundo espiritual, em que você sente de novo o cheiro, as emoções, a dor, a alegria de cada fato da encarnação. Depois de duas vidinhas, duas, a senhora Laura e o Gilberto, aquele semblante assim de tristeza, decidiram reencarnar. Duas. E é curioso que eu encontro pessoas espíritas falando assim: há 1000 anos atrás eu fui. Ai, gente, que ilusão, gente. Deixa o baú fechado. Que ilusão. Deixa eu falar, nós não damos conta de lembrar. Escuta, se pegar aqui, nada. Para te colocar no hospital psiquiátrico internado. Você vai lembrar tudo. Século 17, 18 e 19. Você já está internado. Você já não vai dar conta. Então vamos pensar nesse aspecto da percepção com muito cuidado. A gente percebe o que pode perceber. E hoje em dia a gente não percebe nem o que pode. Vocês já perceberam isso? Porque as pessoas estão tão sem estado de presença que ela te pergunta a mesma coisa 5 vezes em 30 segundos. Que ela não está prestando atenção. Ela não está. As pessoas hoje, elas perderam a noção espacial, elas perderam a noção temporal, elas estão caminhando assim como não tem percepção. Não tem percepção.
Porque é um autocentramento tão absurdo que ela não percebe mais nada a não ser ela. Sem esse estado de presença, sem essa percepção calma e resignada do que é, do que as coisas são. As coisas são. As coisas não são aquilo que você gostaria que elas fossem. Elas são o que elas são. Sem esse treino, nós não vamos avançar na percepção. Nós não vamos avançar. Porque isso nos perturbaria. Isso causaria profundas perturbações. Então, gente, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Vamos pensar nisso. Acessar pensamento, acessar sentimento dos outros, acessar informações, isso é sério. Porque não é a informação que você tem, é o que você faz com ela. Alguém aqui já viu algum anjo perturbado? Anjo afoito? Desesperado? Não. Não. Eles estão serenos, porque eles conhecem o curso das coisas. Esse é o grande treino. Então, eu acho que essa questão da percepção, a gente precisa... Nós estamos limitados porque nós somos crianças. Crianças num chiqueirinho. Gente, e aí, como o nosso tempo como o nosso tempo está já encerrando, eu gostaria de perguntar para os nossos palestrantes se vocês querem que eu faça mais uma última pergunta ou se vocês querem encerrar com algum comentário, algo que vocês sentiram que precisavam falar, mas não falaram ainda. Pergunta? Temos muitas. Tem bastante aqui. Eu vou fazer uma que essa eu fiquei bastante curioso e foi... Aqui, ó, nós decidimos para você fazer as perguntas que a gente vai responder assim, pá. Pá. Tá. Entendi. Um bate pronto. Então, eu vou fazer uma então, que eu quero ver se vocês responderem sim, pá. Tá? Vamos. O que nos falta para realizarmos a telepatia? Pá, pá. Aprender, Corpo sutil. aprender a controlar o que fala e o que pensa. Compaixão. Gostei, foi bem pá mesmo. Bom, tem outra aqui, cadê? Peguei aqui. A pessoa disse: pensamento cria a realidade. Isso é verdadeiro quando se fala de vibração e sintonia? Sim. Não vou mais fazer? Vou. Já acabou? Cria a sua realidade, não toda a realidade. Quem cria a realidade absoluta é Deus. Ok. Ó, tem uma aqui que ela foi direcionada, mas eu queria ouvir pelo menos de todo mundo, que eu acho que cada um de vocês vai ter uma percepção diferente dessa pergunta. O que nos aconselha no sentido de atrair crianças e jovens para a casa espírita? Protagonismo juvenil. Concordo plenamente. Se nós não fizermos isso, o movimento espírita vai acabar.
Bom, a próxima. Como bloquear uma vibração ruim, considerando que estou em uma boa vibração? A única forma de se afastar dos maus é se aproximando dos bons. É só manter a sintonia com o alto. Vou trazer um outro ângulo. Para de querer afastar os maus e as más vibrações, porque os anjos estão sempre no umbral. Não é onde você está e quem está cercado, é como você está vibrando. A luz atravessa o pântano e não se contamina. Na verdade, há uma concepção que a gente precisa aprender. Se esses espíritos conseguem se aproximar de nós, das duas, uma. Ou porque nós somos iguais a eles, ou porque nós precisamos ajudá-los. A próxima. Quando a exemplificação moral de Cristo estiver presente em nossos corações, o movimento espírita se encontrará de vez, digo, em relação ao envolvimento e à harmonia. Não, mas isso aí está muito distante, né? Quando o pensamento de Jesus estiver implantado... Não, a exemplificação moral. Está muito longe. Eu nem Aí não sei. terá mais movimento espírita, será mundo celeste. Ainda é outra conversa. Né? Eu estou adorando o pá. É muito bom. Tem algum registro que cita uma estatística de quantas encarnações, em média, já passamos e quantas precisaremos para atingir a perfeição moral? A gente pode fazer um cálculo só para ter uma ideia. Dá recitar para nós, porque ele sabe muito mais do que eu nisso. Primeiro mandamento mosaico. Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor teu Deus, que vos tirei do Egito, casa da alguma do que há embaixo da terra, nem em cima do céu, nem sobre as águas, nem embaixo das águas, porque eu sou o Senhor teu Deus. E puno a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e a quarta geração, e abençoo até a 1000ª geração daqueles que me obedecem. Isso. Em vez de até, na terceira e quarta geração. Porque até é injusto. Então é na terceira e quarta geração, por quê? Porque deu tempo dos indivíduos que cometeu iniquidade. Você falou. Mas você falou como está escrito na maioria das Bíblias. Então, na terceira e quarta geração, porque já deu tempo do iníquo desencarnar e nascer de novo. Na terceira ou quarta geração. Então, é ele mesmo que vai assumir a responsabilidade do que cometeu. Então, 4 gerações dá... O que é uma geração? Um indivíduo que nasceu, cresceu e agora é capaz de produzir uma nova geração. Então, 25 anos médio, só para fazer conta. Com 25 anos você já pode casar e gerar uma sua família. Então, 4 gerações, 100 anos. Então, a distância aproximada entre uma encarnação e outra, 100 anos. Tá ok? Vamos supor que a gente adquiriu a consciência da própria individualidade, a razão, no Homo sapiens neanderthalense, que está datado de 400 mil anos. Então, conta simples. 400 mil dividido por 100, 4 mil. Certamente que é mais do que isso, mas dá uma ideia para a gente o que a gente já teve. Se você não for um degradado, e não estiver indo para o segundo degredo. Também é verdade. Gente, isso é na melhor das hipóteses, hein? Gente do céu. Bom, a próxima é a seguinte.
Quando a pessoa com transtorno mental se trata com remédios psiquiátricos por anos, pode ela sair do ciclo vicioso entre pensamentos negativos e uma vontade inconstante? Bom, não é bem assim não. Vamos lá. Organização Mundial da Saúde. Nós temos uma dimensão biológica, psicológica, social. Visão espírita. Dimensão biológica, psicológica, social e espiritual. O medicamento atua na dimensão biológica, ele é importantíssimo e ele deve ser levado a sério e ele deve ser ingerido com prescrição e acompanhamento de um profissional da psiquiatria. Ele cumpre um papel importantíssimo, mas que se atém à dimensão biológica. Essa pessoa que está tomando o medicamento psiquiátrico, o fármaco, precisa se envolver em uma psicoterapia. Não importa qual linha, vai consultar com um profissional da psicologia, com um profissional da psiquiatria, qual que é a linha mais adequada para o problema que ele apresenta. A psicoterapia, já há artigos muito bons, mostrando que, conjugado com o remédio, ela tem um impacto excepcional, quando não no tratamento e na cura, ao menos na contenção do problema, porque existem transtornos que não serão curados na presente encarnação. Você vai fazer um processo de contenção. Além disso, aos aspectos sociais. E aí entra o tema dessa nossa mesa, sintonia. É preciso prestar atenção em que ambiente nós estamos situados. O nosso contorno, a nossa história social, os condicionantes e determinantes sociais da saúde, eles são importantíssimos. Então, quem está agora vivendo na Ucrânia, seguramente, no mínimo, sairá com um transtorno do estresse pós-traumático. Pelo simples fato de estar morando na Ucrânia. Então, o ambiente social, por exemplo, quem estava, não é o caso aqui, mas quem estava no Brasil ano passado, né, nesse clima calmo, tranquilo, político e econômico do Brasil, né, seguramente saiu com pelo menos 3 transtornos. Eu conheço pessoas, nós conhecemos, minha esposa, que estão tratando de transtorno em função da eleição no Brasil. Então, a questão social é muito importante. E, por fim, o 4º nível, que é a dimensão espiritual. Aí, a dimensão espiritual envolve um conceito que está lá no João Batista, que foi traduzido equivocadamente. João Batista diz assim: metanoia. É a palavra que está lá. Metanoia, porque é chegado o reino dos céus. Infelizmente, tradutor traidor, traduziu por arrependei-vos. Metanoia é renovação mental. Renovação mental, né? Então, se não houver um processo de atuação nas causas da mente espiritual, eu posso levar séculos e séculos tratando sinais e sintomas, contendo sintomas, sem penetrar nas causas. Então, quando nós estamos aqui num congresso presencial, olhando para as origens da mente espiritual, para os fundamentos da mente espiritual, nós estamos num tratamento profundo de mudança de padrões emocionais e padrões intelectuais que vão atuar nas causas para que a gente colha na grande seara da saúde psíquica daqui 2, 3, 4 encarnações. Pá. Bom,
E já que estávamos falando um pouco da saúde, principalmente no caso dessa última pergunta, que é para a saúde para o outro, está aqui. Embora saibamos que a evolução espiritual é individual e intransferível, muitas vezes dói vermos entes queridos sofrendo e negando ajuda. O que devemos fazer nesta situação para auxiliá-los na mudança de vibração e sintonia? E a Jéssica aproveitou para mandar um te amo, Haroldo. Com carinho. Kardec pergunta aos espíritos. Pergunta 976. O espetáculo do sofrimento dos espíritos inferiores não constitui para os bons uma causa de aflição? E nesse caso, que fica sendo a felicidade deles se é assim turbada? Então, se os espíritos estão sofrendo, como é que pode ter espírito feliz, né? Como é que pode? Respondem os espíritos. Não constitui motivo de aflição, pois que sabem que o mal terá fim. Segundo, auxiliam os outros a se melhorarem e lhes estendem as mãos. Isso alivia a consciência deles. Essa a ocupação deles, ocupação que lhes proporciona gozo quando são bem-sucedidos. Então, caíram por livre-arbítrio, o sofrimento é temporário, eles estão fazendo o que podem. Então, é por aí. A gente tem que lembrar uma coisa que a gente faz muito. Quando a gente vê uma pessoa que a gente ama muito sofrer, a gente quer tirar ela do sofrimento, não é porque a gente quer tirar ela do sofrimento, é porque a gente não quer sofrer. Isso ainda é resultado do nosso egoísmo. A gente ainda não aprendeu a compreender, a perceber que cada um tem o seu caminho. O que a gente pode fazer é fazer como Jesus faz conosco. Imagina se Jesus fosse ficar sofrendo por nossa causa. Coitado, né? Porque nós estamos aqui traindo Jesus todo o tempo e Ele esperando que a gente conserte o passo. Então ficaria sofrendo? Então não é isso. É que a gente tem que entender que como o caminho é pessoal, cada um tem que fazer o seu, os que estão à volta são ajudantes, são coadjuvantes, mas não são os processadores da evolução da pessoa. Então tem que cuidar da gente para pelo menos ser um bom exemplo. Eu vou terminar com a historinha. O João Gabriel, filho do meio, não está gravando não, né? Ele tem pânico de agulha. Nesse foi com a filha mais nova e ele foi tirar sangue e aí teve que parar todo o laboratório por conta dos gritos. Tivemos que segurar ele para tirar sangue. A irmã mais nova olhou e falou assim: ô João, ô velho, se eu pudesse eu tirava para você. E aí eu lembrei de quando ele estava doentinho e precisou tomar uma injeção. E aí ele estava chorando e tremendo, e eu segurando. Aí ele olhou para mim e falou: pai, você vai fazer isso comigo? Aí minha perna deu uma tremida. Deu uma bambeada assim, eu falei: nossa Senhora, meu Deus do céu. A enfermeira tocou no meu ombro e falou assim: ô pai, dar injeção é amor também. Então, a dor é um dos artífices celestes do nosso aprimoramento. É ela e o trabalho. São artífices do nosso aprimoramento. Eu sei que olhar uma pessoa que a gente ama e vê-la em dor é muito doloroso. Mas você querer tirar automaticamente a dor dela, você está tirando o artífice celeste. Você está adiando. Você está adiando o curso
da perfeição espiritual dela. Você vai atrasar a chegada dela à condição de espírito puro por causa do pieguismo. Então, os espíritos que nos amam estão ao nosso lado como 911, como o SAMU ali, está toda a equipe ali juntas, mas eles não podem nos poupar da dor. Porque se eles fizerem isso, eles sabem que vai demorar mais para a gente estar ao lado deles. Não faça isso. Se você ama de verdade, saiba que a dor do seu ser amado é o teu aliado. Porque às vezes a gente é tão teimoso que a gente só escuta a dor. É isso. Depois Deus não põe cargas pesadas em ombros fracos. Gostaria de sugerir a leitura da pergunta 190 e 191 do Consolador, que responde essa pergunta também. Maravilha. Já encaminhando para as nossas duas últimas perguntas, né? A penúltima. O que vocês têm a dizer sobre a vibração do planeta neste momento onde houve a catástrofe da Turquia e o momento do carnaval? Capítulo 18 da Gênese informa que transição planetária não está associada a catástrofes, a terremotos, maremotos, furacões, guerras, pandemias. Isso não determina a transição planetária, porque a humanidade teve várias pandemias, várias guerras, várias catástrofes e não estava na transição. Se nós fôssemos ser assim, de transição da unidade planetária e não do planeta. Porque quem vai se transformar não é o planeta físico, é o planeta em termos do padrão daquele a sua população busca. Dentro dessa perspectiva, portanto, o que importa ver é da Segunda Guerra Mundial, e isso não mudou, a humanidade continuou belicosa. Então, o que move a transformação do mundo é a mudança do homem para um novo padrão de consciência. Então, os aspectos externos não interessam. O que interessa é o que acontece dentro do homem. A transição planetária, ela é mais íntima do que a gente imagina. Como diz Kardec, não são as entranhas do planeta que estarão em convulsão. É a humanidade que estará mudando de interesses e de foco. Só um detalhe, né? Só um detalhe, gente. Primeira Guerra, Segunda Guerra, a população devia estar em torno de 2 bilhões? 1 bilhão, 2 bilhões? 1930 era 2 bi. 2 bilhões. Hoje nós temos 8 bilhões. Só para a gente pensar. Tu está vendo anjo andando aí na rua? Tem 8 bilhões. Aumentou, triplicou ou mais. Quadruplicou a população. Você está vendo um anjo andando na rua? Não, então tira anjo. Tira primeira ordem. Tu está vendo espíritos bons em maioria, tipo Bezerra, Joana de Ângeles, Emmanuel, andando na rua? Não. Então, no mundo espiritual já é regeneração, porque todo o umbral está encarnado. Por uma razão. Catarse. Todos os espíritos inferiores da Terra, na sua maioria, estão encarnados. Não vem com esse papo, seu obsessor. Seu obsessor está encarnado. A maioria deles.
E eles vêm com gosto musical, gosto de vestimenta, gosto político, gostos de ostentação e exibição, sexualidade equilibradíssima. E tudo isso representa a absoluta misericórdia da providência divina, que não marginaliza e não exclui nenhum dos seus filhos. Eles vêm e podem escolher tudo o que eles querem. Então, nós estamos aqui num congresso vestidos, mas se você escolher ficar pelado, aqui em Goiânia tem na rua lugar. Você pode escolher tudo o que você quiser. Hoje, você pode escolher tudo. Tudo me é lícito. Gente, nós temos que entender isso. Deus não impede ninguém de escolher. Só tem uma lei dele, que é da absoluta sabedoria. A consequência é você quem administra. Toda escolha traz um conjunto de consequências. Toda opção traz um conjunto de consequências. Então, a gente, na verdade, no pá, você só avalia se a sua escolha foi boa ou não na consequência. Isso tudo está dentro do programa da nosso estágio evolutivo, está lá na Gênese. Vai aumentar o número de vai e vem entre o mundo espiritual e o mundo físico. Linguagem dos espíritos, linguagem de Kardec para nós. De 2 bilhões para 8 bilhões, quanto vem não aumentou? E quanto vai, a gente esquece de fazer a conta. Sabe quantas pessoas morrem por dia? 150 mil no mundo. Qualquer hora, qualquer um de nós pode sair daqui já entregando o corpo. Pá. É claro que esse processo é o processo de dar oportunidade para todo mundo na Terra mostrar se é joio ou se é trigo, porque está na hora da colheita. Então tem que ter essa liberdade de andar pelado na rua, fumar maconha onde quiser, fazer o bem onde quiser. Cada um escolhe ser joio ou ser trigo, porque é a gente que escolhe se fica ou se vai. Não tem ninguém que vai ficar na porteira, você vai, você não vai, você vai, você não vai. Não é assim. É a nossa aura vibratória que define a qualidade da nossa cor. Vibração, sintonia. Quando a gente lê o livro Obreiros da Vida Eterna, que a casa transitória tem que ser transportada de um lado para outro, aqueles espíritos ali à volta, quando começa a dar aqueles raios purificadores no umbral, ficam todos desesperados, todo mundo quer entrar na casa transitória para sair dali. Mas eles deixavam quem entrar? Só os que tinham a aura vibratória de verdadeiro arrependimento. Porque os medrosos que queriam entrar só para ficar livre dos raios, não estavam dispostos a fazer mudança. Então a gente se escolhe. Nós é que escolhemos qual é a qualidade do nosso fruto, se é do joio ou se é do trigo. E a gente está na hora da colheita. O problema do umbral é quem não quer sair dele.
Recomendo a leitura do capítulo 2, da primeira parte da obra Sublime Expiação. Uma carta de Armando para Lucien, que está internado num leprosário, indica para o rapaz o cenário espiritual que nós estamos, quem está reencarnado e quais são os valores desses que estão encarnados em massa, o que eles querem e por que estão assim. Vou resumindo as frases. Eles odeiam a civilização, porque esqueceram de Deus. Mas tem lá uma descrição bastante interessante sobre isso. Livro Sublime Expiação, primeira parte, capítulo 2, a carta de Armando para Lucien. Ótimo. E agora vamos para a nossa última. Essa daqui é um desafio que eu vou lançar basicamente aos modos de pá, que eu quero saber. E aí, assim, eu imagino que o Otacílio vai responder, mas se os outros, né, quiserem também tentar responder, fiquem à vontade, né? Mas como que se explica os buracos de minhoca? Pá. Os pescadores todos sabem. Não é? Eles vão buscar as minhocas para pescar, então eles sabem. Isso ainda é hipótese. Há muitos adiantamentos da ciência que são ainda teóricos, que não estão comprovados na sua realidade. Então a gente não sabe de fato se existe buraco de minhoca, que é na verdade uma maneira de violar a movimentação no espaço-tempo. A gente ainda nem sabe direito o que é o espaço, a gente está descobrindo que o espaço é uma coisa física que se move. Nossa consciência de tempo ainda é muito mal definida para todos nós. Então, a gente está aprendendo. Esses conceitos, a gente fala em universos paralelos, isso é hipótese. Porque se existe universos paralelos, para a gente descobrir, eles têm que se comunicarem um com o outro, tem que ter um meio de comunicação. Se não se comunica, fica só na hipótese, porque a gente não vai comprovar nunca. O problema é que quando a gente põe a criação num modelo de universo como nós temos, que começou num dado momento, com um processo de expansão violenta, né? Bang, isso é um modelo que nós temos que a gente não pode garantir que está certo. É o mais aceito pelos cientistas. Nós, do ponto de vista espírita, achamos interessante esse modelo, mas ele não nos satisfaz. Por quê? Porque ele teve um começo que a gente mensura. O nosso universo tem 13,7 bilhões de anos. Esse que a gente observa. E Deus é eterno. Segundo o Livro dos Espíritos, a gente pode imaginar um Deus eterno em algum momento ocioso? Então, para nós a ideia de universos paralelos é ótima, porque Deus continua criando. Mas eles se comunicam entre si? É hipótese. Até agora a gente nem sabe se eles existem. Então, esses conceitos não deviam preocupar muito a gente, não. A gente devia mais preocupar com o controle da nossa vontade, porque é ela que está fazendo mal para a gente. É isso, gente. Palmas para o Elahá, o Otacílio e o Haroldo.